10 notas de $100 caíram sobre a bandeja, uma por uma, com um barulho seco que ecoou pelo salão inteiro. Daniela sentiu o peso de todos os olhares se voltarem para ela. Fernando Castilho, sentado à mesa principal com 3 executivos americanos de terno impecável, a encarou com um sorriso cruel. "Te dou $1.000 se me servir em inglês?" Ele disse, alto o suficiente para que todos no restaurante ouvissem. Os executivos trocaram olhares desconfortáveis, mas Fernando continuou. "Ou você acha que uma garçonete como você sabe falar inglês?" A risada dele cortou o ar como uma lâmina. Era terça-feira à noite no Bellini d'Oro, um dos restaurantes mais exclusivos e caros de São Paulo. O tipo de lugar onde uma garrafa de vinho custava mais que um salário mínimo, onde o piso de mármore italiano refletia a luz de lustres de cristal que valiam mais do que Daniela ganharia em 10 anos de trabalho, onde as mesas de mogno eram palco de negócios que movimentavam milhões. E onde pessoas como Daniela eram, na melhor das hipóteses, invisíveis. Daniela tinha 28 anos. Trabalhava ali há 6 meses. 6 meses usando o mesmo uniforme preto impecável todas as noites. 6 meses servindo champanhe de R$3.000 a garrafa para homens que nem olhavam para seu rosto quando faziam pedidos. 6 meses ouvindo conversas sobre iates, viagens para Dubai, casas em Miami, investimentos na bolsa. 6 meses sendo um fantasma. Mas Fernando Castilho nunca a deixou ser invisível. Ele tinha 50 e poucos anos, cabelo grisalho perfeitamente penteado, óculos de grife que custavam o equivalente a 3 meses de aluguel dela. Era dono de uma das maiores construtoras do estado. Prédios por toda São Paulo levavam sua assinatura, e ele frequentava o Bellini d'Oro pelo menos 3 vezes por semana. Toda vez que vinha, ele encontrava alguém para diminuir. Uma piada cruel com o sommelier sobre seu sotaque. Um comentário ácido com o garçom sobre ser lento. Uma reclamação inventada para não pagar gorjeta. Fernando Castilho gostava de se sentir poderoso. E a forma mais fácil de se sentir poderoso era fazendo outras pessoas se sentirem pequenas. Daniela sempre foi seu alvo favorito. Talvez porque ela nunca baixasse completamente os olhos quando ele falava com ela. Talvez porque, mesmo usando uniforme de garçonete e servindo mesas, ela carregasse algo intangível que ele não conseguia quebrar. Dignidade, postura, uma centelha de algo que o irritava profundamente. E homens como Fernando Castilho odiavam ver dignidade em pessoas que eles consideravam inferiores. "O que foi, querida?" Ele continuou agora, a voz pingando falsa preocupação. "Você não quer $1.000? Ele pegou a nota verde e a balançou no ar. "São quase R$6.000. Aposto que é mais do que você ganha num mês inteiro carregando pratinhos de um lado para o outro." Os executivos americanos se mexeram desconfortáveis nas cadeiras. Um deles, um homem de uns 60 anos com óculos de armação dourada, franziu a testa e abriu a boca como se fosse dizer alguma coisa. Mas Fernando não deu chance. "Ela provavelmente nem sabe dizer obrigado em inglês", ele continuou, olhando para os americanos com cumplicidade. "Mas, ei, vamos dar uma chance para ela, não é? Quem sabe ela nos surpreende." O salão inteiro estava em silêncio absoluto agora. Outras mesas fingiam olhar para os pratos, mas todos os ouvidos estavam atentos. O gerente do restaurante, Maurício, estava parado perto do bar, o rosto pálido, sem saber se deveria intervir. As outras garçonetes tinham parado de se movimentar, como estátuas segurando bandejas. Era como se o restaurante inteiro estivesse prendendo a respiração. Daniela olhou para a nota de $1.000 sobre sua bandeja. A nota era nova, ainda rígida, com aquele verde característico das cédulas americanas. $1.000. Fernando estava certo. Era mais que seu salário mensal. Era o suficiente para pagar os 2 meses de aluguel atrasados.
Era quase o suficiente para comprar os remédios que a mãe precisava urgentemente. Era quase o suficiente para tirar o nome do vermelho e respirar sem aquele aperto no peito por pelo menos algumas semanas. Mas aquilo não era sobre dinheiro. Ela sabia disso. Todos ali sabiam disso. Era sobre poder. Sobre Fernando Castilho provar, na frente de executivos americanos importantes, que ele estava no controle. Que ele podia humilhar uma simples garçonete só porque sim. Que ela não passava de mais uma brasileira pobre e ignorante que mal sabia português, quanto mais inglês. Era sobre colocá-la no lugar que ele acreditava ser dela, abaixo dele. Muito abaixo. Daniela respirou fundo. Seus dedos apertaram a lateral da bandeja até os nós dos dedos ficarem brancos. Ela pensou na mãe em casa. Lúcia, acamada na sala porque não conseguia mais subir escadas, dependendo dela para tudo. Os remédios para diabetes que custavam R$ 500 e que ela ainda não tinha conseguido comprar esse mês. Pensou nos irmãos mais novos, Rafael e Júlia, adolescentes que ela mal conhecia 3 anos atrás, mas que agora eram sua responsabilidade total. Pensou no aluguel atrasado, no aviso de despejo que tinha chegado na semana passada, nas contas de luz e água que estavam no vermelho. Pensou em todas as vezes, nos últimos 6 meses, em que teve que engolir a raiva, morder a língua até sangrar, abaixar a cabeça, aceitar comentários, aceitar olhares, aceitar ser tratada como se fosse menos que humana. Tudo isso porque precisava do emprego, porque não tinha escolha, porque tinha uma família inteira dependendo dela. E então pensou em quem ela tinha sido, antes de tudo desmoronar, antes da vida virar de cabeça para baixo, antes de se tornar invisível. Senhor Castilho, ela disse, e sua voz saiu mais firme do que ela esperava, firme e clara, ecoando pelo salão silencioso. Fernando sorriu vitorioso. Ele achou que ela ia recusar, que ia pedir desculpas, que ia confirmar exatamente o que ele pensava dela, que ia provar para os americanos que ele estava certo. Eu aceito. O sorriso dele vacilou. Apenas por uma fração de segundo, mas vacilou. Como é? Eu aceito sua proposta, Daniela repetiu, encarando-o diretamente nos olhos. Vou atendê-lo em inglês, e quando eu terminar, o senhor vai me pagar os $1.000 aqui, na frente de todos. Ela fez uma pausa deliberada. Combinado? Fernando piscou, confuso. Então a arrogância voltou mais forte. Ah, vai aceitar? Que maravilha! Ele bateu palmas devagar, em um aplauso zombeteiro que ecoou pelo restaurante. Mas vou facilitar para você, querida. Se conseguir fazer um pedido completo em inglês, sem gaguejar, sem errar, sem inventar palavras, eu pago. Mas tem que ser convincente, viu? Ele gesticulou para os executivos americanos. Meus amigos aqui vão julgar. Eles são de Nova York. Vão saber na hora se você está inventando ou não. O executivo de óculos dourados tentou intervir. Fernando, isso realmente não é necessário. A moça não precisa. Claro que precisa, John. Fernando o interrompeu, rindo. Ela aceitou a aposta. Não foi, querida? Ele se recostou na cadeira de couro, cruzando os braços sobre o peito. Aliás, sabe o que é? Vamos deixar mais interessante. Se você conseguir, eu pago $2.000. 2.000. Mas se você falhar... Ele fez uma pausa dramática. Você vai ter que pedir desculpas. Aqui, na frente de todo mundo, por ter desperdiçado nosso tempo. Um murmúrio de choque percorreu o restaurante. Maurício deu um passo à frente. Senhor Castilho, eu não posso permitir que... Você não pode permitir o quê? Fernando virou-se para ele, os olhos perigosos. Que eu faça uma aposta com uma funcionária adulta e capaz de tomar suas próprias decisões? Ou você quer perder seu melhor cliente? A ameaça estava clara na voz. Maurício engoliu seco. Sua Adam's Apple subiu e desceu. Ele recuou, derrotado, voltando para perto do bar. Fernando olhou de volta para Daniela, o sorriso cruel de volta ao rosto.
E então, aceita as novas condições, $2.000 se conseguir, desculpas se falhar. Porque eu tenho certeza que você vai falhar, querida. Mas vai ser divertido assistir você tentar. Daniela sentiu todas as pessoas do restaurante olhando para ela. Viu o medo no rosto de Maurício. Viu a pena nos olhos das outras garçonetes. Viu a curiosidade mórbida dos outros clientes ricos, esperando para ver o show. Esperando para ver se ela teria coragem ou se ia desistir com o rabo entre as pernas. E viu o ódio mal disfarçado no sorriso de Fernando Castilho. $2.000. Ou a humilhação completa. Ela pensou na mãe. Pensou nos irmãos. Pensou no desespero que tinha se tornado sua vida nos últimos 3 anos. E pensou em algo mais. Pensou em dignidade, em respeito, em tudo que homens como Fernando Castilho achavam que pessoas como ela não mereciam ter. Eu aceito, ela disse, a voz calma como a superfície de um lago. Fernando bateu as mãos na mesa, fazendo as taças de vinho tremeram. Perfeito! Então vamos lá, querida. Me faça um pedido completo, em inglês, sem gaguejar, sem errar. Meus amigos aqui vão avaliar cada palavra. Ele fez um gesto grandioso com a mão, como um apresentador de circo. O palco é seu. Daniela colocou a bandeja cuidadosamente sobre uma mesa auxiliar. Tirou o bloquinho de pedidos do bolso do avental. Suas mãos não tremiam. Seu coração batia rápido, mas sua respiração estava controlada. Ela levantou os olhos, encarou Fernando Castilho diretamente. E então, com todos os olhos do restaurante mais caro de São Paulo fixos nela, com $2.000 ou a humilhação total em jogo, Daniela começou a falar. Mas antes de entender o que aconteceu naquele restaurante, antes de entender a força que Daniela encontrou dentro de si naquele momento, você precisa conhecer quem ela realmente era. Porque a mulher parada ali, de uniforme preto e bloquinho na mão, não era quem Fernando Castilho imaginava, nem de longe. 3 anos atrás, a vida de Daniela era completamente diferente. Doutora Daniela Ferreira. O título tinha sido conquistado com suor, noites sem dormir, sacrifício. Ela tinha se formado em letras pela USP, uma das melhores universidades do país. Fez mestrado em linguística aplicada, doutorado em tradução e interpretação. Defendeu sua tese com louvor. Publicou artigos em revistas internacionais. Foi convidada para dar palestras em universidades da Europa. E aos 23 anos, ela já falava 5 idiomas fluentemente: inglês, francês, espanhol, italiano e mandarim. Não aquele conhecimento básico de quem faz curso de idiomas, mas fluência real. A capacidade de pensar, sonhar e fazer piadas em cada uma dessas línguas. Daniela tinha sido professora universitária por 5 anos. Dava aulas de tradução e interpretação. Seus alunos a adoravam. Diziam que ela tinha o dom de tornar o difícil simples, de fazer línguas estrangeiras parecerem menos assustadoras. Ela ganhava bem. R$9.000 por mês só com as aulas. Mas a verdadeira paixão dela, o que realmente a fazia sentir viva, era a tradução simultânea. Ela trabalhava em conferências internacionais, eventos corporativos, reuniões diplomáticas. Sentava naquela cabine isolada com os fones de ouvido e traduzia em tempo real. Era adrenalina pura. Exigia concentração total. Um erro poderia causar mal-entendidos sérios. Poderia arruinar negociações milionárias. A responsabilidade era enorme e Daniela era excepcional nisso. Ela traduziu para CEOs de multinacionais, para embaixadores, para ministros de Estado. Trabalhou em uma conferência internacional, em lançamentos de produtos estrangeiros. Seu nome era referência e eles pagavam bem, muito bem. Daniela trabalhava uns 10 eventos por mês, fazia as contas. Entre a universidade e as traduções, ela ganhava 15, 20 mil reais por mês em épocas boas. A vida era boa, mais que boa.
Daniela tinha 25 anos e o mundo aos seus pés. E então o telefone tocou. Era madrugada de uma quinta-feira. Daniela tinha voltado havia poucas horas de um evento. Estava exausta, dormindo profundamente. O telefone tocou insistente. Ela atendeu zonza, irritada. Era a voz de uma mulher que ela não conhecia. Uma voz assustada, chorando. Você é Daniela Ferreira? Filha do Antônio? Sou. Quem é você? O que aconteceu? Seu pai teve um infarto. Está no hospital. É grave. Daniela sentou na cama, o sono evaporando instantaneamente. Que hospital? Eu já vou. Ela dirigiu em pânico pela cidade vazia. Chegou no hospital em 20 minutos e foi lá que conheceu Lúcia. Lúcia era a esposa do pai. Uma mulher de 40 e poucos anos, cabelos grisalhos, olhos vermelhos de chorar. E Daniela não fazia ideia que ela existia. Você não sabia? Lúcia perguntou surpresa. Antônio nunca te contou? Nunca. Eles tinham se casado 5 anos atrás. Lúcia tinha 2 filhos de um casamento anterior, Rafael e Júlia, adolescentes. O pai de Daniela tinha criado aquelas crianças como se fossem suas, pagava as contas da casa, sustentava todos e nunca tinha dito nada para Daniela. A relação deles sempre foi distante. Daniela tinha crescido praticamente sozinha depois que a mãe biológica os abandonou quando ela tinha 5 anos. O pai trabalhava o dia inteiro. Era motorista de ônibus. Fazia horas extras, finais de semana, feriados. Tudo para que Daniela estudasse, para que tivesse oportunidades. Mas não havia afeto, não havia proximidade, só responsabilidade. Daniela visitava o pai uma vez por mês. Almoços rápidos e silenciosos. Ele perguntava sobre o trabalho. Ela contava brevemente. Ele dizia que estava orgulhoso. Ela agradecia e cada um voltava para a sua vida. Ela não sabia que ele tinha reconstruído a vida, que tinha uma nova família, que era feliz. E agora ele estava em uma cama de hospital, entubado, com 50% de chance de sobreviver. Daniela não pensou 2 vezes. Pediu afastamento da universidade, cancelou todos os contratos de tradução dos próximos meses e mergulhou de cabeça nos cuidados com o pai. A cirurgia era cara, R$120 mil. O SUS tinha fila de espera de 4 meses. O pai não tinha 4 meses. Daniela pagou. Usou todas as suas economias. R$50 mil que tinha guardado para dar entrada em um apartamento próprio. Foi embora em uma tarde. O pai sobreviveu à cirurgia. Ficou 2 meses internado. Mais 60 mil em despesas hospitalares, remédios, fisioterapia. Daniela vendeu o carro, pagou, e o pai melhorou, recebeu alta, voltou para casa. Daniela respirou aliviada. Tinha valido a pena. Ela voltaria para sua vida, recuperaria o dinheiro, tudo ficaria bem. Mas então, 3 meses depois, veio o 2º infarto. E depois o 3º. E mais internações, mais cirurgias, mais remédios. O dinheiro escorria como água. Daniela vendeu o apartamento. Mudou-se para a casa simples na periferia onde o pai morava com Lúcia e as crianças. Tentou manter os trabalhos de tradução, mas não conseguia mais se comprometer com eventos. Tinha que estar disponível para emergências, para levar o pai ao médico, para cuidar dele nos dias ruins. Os clientes pararam de ligar. A universidade preencheu sua vaga. E, de repente, Daniela estava sem trabalho, sem dinheiro, sem apartamento, sem carro, sem vida. O pai faleceu 10 meses atrás. Depois de 1 ano e meio lutando, o coração dele simplesmente desistiu. Parou no meio da noite, sem dor, sem drama, só parou. E quando Daniela finalmente conseguiu respirar, quando finalmente pensou que talvez pudesse recomeçar, descobriu que o pai tinha deixado dívidas, muitas dívidas, cartões de crédito estourados, empréstimos que ele tinha feito escondido para ajudar Rafael a pagar um curso técnico, para comprar remédios para Lúcia, que tinha diabetes e pressão alta. O funeral custou R$12 mil. Daniela não tinha.
Fez um empréstimo, mais dívidas, e de repente ela olhou ao redor e viu que estava presa. Lúcia não conseguia trabalhar. A saúde dela estava frágil demais. Rafael tinha 17 anos, cursando o último ano do ensino médio. Júlia tinha 15 no primeiro. Duas crianças que Daniela mal conhecia, que não eram sua responsabilidade legal, mas eram sua responsabilidade moral, porque o pai tinha criado elas. Porque elas não tinham mais ninguém, porque eram crianças. Daniela tentou voltar para a tradução. Mandou e-mails para todas as agências que tinha trabalhado. A maioria nem respondeu. As que responderam disseram que seu cadastro estava desatualizado, que precisavam de referências recentes, que o mercado estava saturado, que tinha gente mais jovem, mais disponível, mais barata. 3 anos fora do mercado é uma eternidade. Ela tentou dar aulas particulares. Conseguiu 4 alunos. Ganhava R$ 1.500 por mês. Não era suficiente nem para o aluguel. Foi quando viu o anúncio do Bellini Doro. Garçonetes. Experiência não necessária. Boa apresentação. Disponibilidade noturna. Daniela se candidatou. Mentiu no currículo. Disse que tinha só ensino médio. Que tinha trabalhado em outros restaurantes. Se dissesse a verdade, não a contratariam. Ninguém contrata uma doutora para servir mesas. Iam achar que ela ia embora na primeira oportunidade. E iam estar certos. Maurício a contratou na hora. Ela tinha boa postura. Falava bem. Era educada. Começou na semana seguinte. Salário mínimo. R$ 1.400 por mês. Mais gorjetas. Se tivesse sorte, levava para casa 3.000 por mês. Ainda não era suficiente. O aluguel era 1.800. Tinha luz, água, gás, internet. Tinha comida. Tinha remédios para Lúcia. Tinha material escolar para Rafael e Júlia. Daniela fazia contas todo dia. Devia aqui, devia ali. Atrasava uma conta para pagar outra. Vivia no vermelho. Vivia com medo. Medo de ser despejada. Medo de não conseguir comprar comida. Medo de que Lúcia tivesse uma emergência e ela não tivesse dinheiro para o hospital. E todo dia ela vestia aquele uniforme preto, prendia o cabelo, olhava no espelho do vestiário e via uma estranha olhando de volta. Onde estava a doutora Daniela Ferreira? Onde estava a tradutora que sentava em cabines da ONU? Onde estava a professora que inspirava alunos? Onde estava a mulher que viajava para Paris e comia em restaurantes caros? Tinha sumido, enterrada sob o peso de responsabilidades que ela nunca pediu, sob dívidas que ela nunca fez, sob uma vida que ela nunca escolheu. E Fernando Castilho olhava para ela e via apenas uma garçonete, apenas mais uma mulher simples servindo os ricos, alguém que ele podia humilhar por diversão. Alguém que não importava, mas ele estava errado, porque debaixo daquele uniforme, debaixo do cansaço e do desespero, debaixo de 3 anos de luta e sacrifício, ainda existia a doutora Daniela Ferreira. Ainda existia a mulher que dominava 5 idiomas, que tinha traduzido para ministros, que tinha dado palestras em universidades europeias. Ela estava ali, só estava esperando o momento certo para aparecer, e aquele momento tinha chegado. Daniela começou a falar, e a primeira palavra que saiu da sua boca já mudou tudo. O inglês que ela falava não era o inglês travado de alguém que aprendeu na escola. Não era o inglês básico de frases decoradas de um curso de idiomas. Era inglês perfeito, fluido, natural, com sotaque americano impecável, sem rastro de brasileirismo. "Boa noite, cavalheiros", ela disse em inglês. "Meu nome é Daniela e será um prazer atendê-los esta noite. Permitam-me começar apresentando nossa seleção de vinhos. Temos uma carta excepcional, com rótulos franceses, italianos, argentinos e chilenos, cuidadosamente escolhidos pelo nosso sommelier." O silêncio que caiu sobre o restaurante foi ensurdecedor. Fernando Castilho piscou. 1 vez, 2 vezes, 3.
como se estivesse tentando processar o que acabava de ouvir. Sua boca se abriu ligeiramente. O sorriso cruel desapareceu do rosto, substituído por confusão pura. Os 3 executivos americanos se entreolharam. John, o de óculos dourados, inclinou-se para a frente na cadeira, de repente muito mais atento. O segundo executivo, mais jovem, de cabelos escuros, levantou as sobrancelhas, impressionado. O terceiro, asiático, que tinha ficado calado a noite inteira, se endireitou na cadeira. Mas Daniela não parou. Não deu tempo para ninguém interromper. Não deu chance para Fernando reagir. Ela continuou, sua voz clara e confiante, ecoando pelo salão, descrevendo o menu com um nível de detalhamento que só alguém que realmente dominava o idioma conseguiria. Para começar, ela continuou em inglês. Posso sugerir nosso carpaccio de polvo com alcaparras e azeite trufado? Ou talvez prefiram nosso tartar de salmão com caviar e creme de wasabi? Como entrada principal, nosso chefe preparou hoje um contrafilé maturado por 45 dias, com crosta de ervas finas e flor de sal, acompanhado de um risoto de funghi porcini importados da Itália e legumes orgânicos salteados na manteiga de ervas. Para harmonizar, nosso sommelier recomenda um Malbec argentino da linha Reserva Especial, safra 2019, com notas de frutas vermelhas maduras e taninos aveludados. Fernando tentou interromper. Espera um minuto, isso não pode... Mas John levantou a mão firme, pedindo silêncio. Ele não tirava os olhos de Daniela. Estava sorrindo agora, um sorriso genuíno, de admiração. E quando Daniela fez uma pausa para respirar, ele falou, em inglês, com sotaque de Boston pesado, mas claro. Seu inglês é impecável, ele disse. Melhor que o de muitos americanos que conheço. Onde você aprendeu a falar assim? Daniela se virou para ele e respondeu em inglês, com um sorriso educado, mas confiante. Obrigada, senhor. É muito gentil da sua parte. Mas se me permite, posso oferecer atendimento em outros idiomas também, francês, espanhol, italiano ou mandarim, caso algum dos senhores prefira ou se sinta mais confortável. A mesa explodiu em reações. O executivo de cabelos escuros soltou uma risada alta, incrédula, batendo a mão na mesa. O asiático se inclinou para a frente, os olhos arregalados, de repente completamente focado em Daniela. John bateu a mão aberta na mesa, admirado, a cabeça balançando em descrença positiva. 5 idiomas? John perguntou em inglês, a voz alta de surpresa. Você está dizendo que fala 5 idiomas fluentemente? Sim, senhor, Daniela respondeu calmamente. Fluentemente. O executivo de cabelos escuros olhou para Fernando. Você sabia disso? Fernando estava pálido. A cor tinha sumido do rosto. Ele abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água, procurando palavras que não vinham. Isso é ridículo. Ela está blefando. Deve ter decorado essas frases. Alguém a treinou para... Fernando! John o interrompeu, a voz séria agora. Ele falava português, mas cada palavra era dura como pedra. Ela acabou de descrever um menu inteiro em inglês técnico, com vocabulário gastronômico, com pronúncia perfeita, sotaque americano natural. Isso não é blefe, isso não é frases decoradas, ela realmente fala inglês. Mas ela é uma garçonete. Como uma garçonete vai... Posso provar, Daniela interrompeu, a voz ainda calma, mas firme agora. Ela olhou para o executivo de cabelos escuros. Mais cedo, antes de Fernando chegar, ela tinha ouvido ele falar algumas palavras em espanhol ao telefone. Ela se virou para ele e começou a falar em espanhol fluente, com sotaque castelhano perfeito. Com licença, senhor, ela disse em espanhol. Notei mais cedo que o senhor falava espanhol. Seria mais confortável se eu continuasse o atendimento nesse idioma? Posso descrever em detalhes cada prato do nosso menu, incluindo nossas sobremesas especiais. Temos um flan de caramelo artesanal,
com calda de laranja e amêndoas torradas, e também um brownie de chocolate belga, 70% cacau, com sorvete de creme e calda de frutas vermelhas. O homem ficou completamente boquiaberto. Por 3 segundos, ele não conseguiu falar. Então, respondeu em espanhol, a voz cheia de admiração genuína. Isso é incrível, ele disse em espanhol. Absolutamente incrível. Seu espanhol é perfeito. Até o sotaque está correto. Você fala melhor que minha secretária em Madrid. Daniela assentiu educadamente e se virou para o terceiro executivo, o asiático que tinha ficado calado a noite toda. O senhor prefere que eu continue em mandarim? Ela perguntou em português, e então, sem esperar resposta, começou a falar em mandarim. Ela falou sobre os pratos, sobre a harmonização de vinhos, sobre as especialidades da casa. O executivo asiático levantou da cadeira de tão chocado. Respondeu em mandarim, rápido, testando ela. Daniela respondeu sem hesitar, fluente, natural. E foi nesse momento que Fernando Castilho perdeu completamente o controle. Ele bateu as 2 mãos na mesa com tanta força que as taças de vinho tremeram. Uma delas quase tombou. Chega! Chega dessa palhaçada! Sua voz ecoou pelo restaurante alta, desesperada, furiosa. Isso é uma armação. Vocês combinaram isso. Isso é uma armação. John se virou para ele, e pela primeira vez, desde que tinha entrado no restaurante, sua voz estava fria como gelo. Você está acusando quem de armar o quê? Exatamente, Fernando. Ela, vocês, isso tudo. Fernando gesticulava descontroladamente. Uma garçonete não fala 5 idiomas. Isso não existe. Ela está mentindo. Eu não estou ouvindo ela mentir. O executivo de cabelos escuros disse, a voz cortante. Estou ouvindo ela falar espanhol melhor que muito espanhol que conheço. E o mandarim dela é impecável. O asiático acrescentou, falando pela primeira vez em português, com sotaque carregado, mas claro. Dialeto de Beijing, não é fácil de aprender. Todos no restaurante estavam observando agora. Ninguém fingia mais estar fazendo outra coisa. Clientes de outras mesas tinham se virado completamente nas cadeiras. Garçons estavam paralisados, segurando bandejas no ar. Maurício, o gerente, estava encostado no bar, o rosto pálido como papel, sem saber se deveria intervir ou deixar a cena continuar. Uma senhora elegante em uma mesa próxima começou a aplaudir. Devagar. Outras pessoas se juntaram. Em segundos, metade do restaurante estava aplaudindo Daniela. Fernando olhou ao redor desesperado. O controle estava escorregando pelos dedos. A humilhação que ele tinha planejado para Daniela estava se voltando contra ele. E pior, estava acontecendo na frente de clientes importantes, na frente de americanos que ele estava tentando impressionar. Quem é você? Fernando perguntou de repente, virando-se para Daniela. A voz estava rouca, derrotada. Quem você realmente é? E foi naquele momento que Daniela decidiu que não ia mais esconder. Daniela olhou para Fernando Castilho. Olhou para o homem que tinha passado 6 meses a humilhando, que tinha feito piadas cruéis, que tinha tratado ela como se fosse menos que humana, e decidiu que ele ia saber exatamente quem ela era. Meu nome completo é Daniela Ferreira. Ela começou, a voz firme ecoando pelo salão, agora completamente silencioso. Sou formada em letras, com habilitação em tradução pela Universidade de São Paulo. Tenho mestrado em linguística aplicada e doutorado em tradução e interpretação simultânea. Ela fez uma pausa, deixando a informação afundar. Fui professora universitária de línguas estrangeiras por 5 anos. Dei aulas na mesma USP, onde me formei. Trabalhei como tradutora simultânea em conferências internacionais, eventos corporativos e reuniões diplomáticas. O silêncio no restaurante era tão profundo que dava para ouvir o zumbido do ar-condicionado. Fernando a encarava como se ela tivesse crescido uma segunda cabeça. A boca aberta, os olhos arregalados, completamente incapaz de processar o que estava ouvindo.
John estava com uma expressão completamente diferente. Ele tinha se inclinado para a frente, os olhos estreitos, como se estivesse tentando lembrar de algo. Daniela Ferreira. Ele repetiu, testando o nome na língua. Espera um segundo. Daniela Ferreira de São Paulo? Sim, senhor. Você trabalhou na Conferência Internacional de Negócios e Inovação em 2021? Aqui aconteceu no Hotel Maxud Plaza? Daniela piscou surpresa. Sim, fui uma das tradutoras simultâneas principais do evento. John bateu a mão na testa e soltou uma risada incrédula. Eu sabia que conhecia você de algum lugar. Ele olhou para os outros executivos. Ela traduziu minha palestra naquela conferência. Eu falei sobre estratégias de expansão para mercados emergentes. Lembro perfeitamente. Ele olhou de volta para Daniela, um sorriso enorme no rosto. Você foi excepcional. A melhor tradutora que já tive. Captou até as piadas que eu fiz em inglês e conseguiu adaptar para português sem perder a essência. Fez parecer que eu estava falando português fluente. Obrigada, Sr. Mitchell, Daniela disse, e pela primeira vez naquela noite ela sorriu de verdade. Me lembro muito bem da sua palestra. Mitchell, Fernando repetiu, a voz fraca. Você a conhece? Conheço o trabalho dela, John corrigiu. E eu paguei $5.000 pela tradução dela naquele evento. $5.000 por um dia de trabalho, porque ela vale cada centavo. Ele virou-se para Fernando e seu olhar poderia congelar o inferno. Você sabe quem você acabou de tentar humilhar, Fernando? Você sabe? Fernando não respondeu. Não conseguia. Estava branco como um fantasma. Essa mulher, John continuou, apontando para Daniela, é uma das profissionais mais respeitadas e talentosas da área de tradução no Brasil. Ela trabalhou para a ONU, para multinacionais, para embaixadas. E você olhou para ela e viu apenas uma garçonete, apenas alguém que você podia humilhar para se divertir. Uma cliente em outra mesa se levantou. Era a senhora elegante que tinha começado os aplausos. Por que uma profissional como você está trabalhando aqui? Ela perguntou, a voz cheia de confusão genuína e preocupação. E foi então que Daniela contou o resto da história. Há 3 anos, ela começou, e sua voz tremeu pela primeira vez, mas ela se forçou a continuar. Meu pai teve o primeiro infarto. Ele precisava de cirurgia urgente, tratamento caro. O SUS tinha fila de meses de espera. Ele não tinha meses. Daniela respirou fundo. Eu larguei tudo, pedi afastamento da universidade, cancelei contratos de tradução e gastei todas as minhas economias para salvar a vida dele. Vendi meu apartamento, vendi meu carro, usei cada centavo que tinha. O restaurante inteiro estava hipnotizado. Algumas pessoas tinham lágrimas nos olhos. Meu pai sobreviveu por um tempo, mas então veio o segundo infarto e o terceiro. Mais cirurgias, mais tratamentos, mais despesas. Eu fiquei 3 anos cuidando dele. 3 anos fora do mercado de trabalho. Sua voz estava mais firme agora. Quando ele finalmente faleceu, há 10 meses, descobri que ele tinha uma família que eu não sabia que existia. Uma esposa doente e 2 filhos adolescentes. E tinha deixado muitas dívidas. Fernando tinha abaixado os olhos agora. Não conseguia mais olhar para ela. De repente, Daniela continuou, eu era responsável por 3 pessoas. Tinha que pagar aluguel, comida, remédios, escola e não tinha emprego. Tentei voltar para a área de tradução, mas 3 anos fora do mercado é muito tempo. Ninguém me contratava. Precisava de dinheiro urgente. Então aceitei este emprego. Ela olhou ao redor do restaurante para todos que estavam ouvindo. Ganho salário mínimo mais gorjetas. Trabalho das 7 da noite à meia-noite, 6 dias por semana. No dia seguinte, acordo cedo para cuidar da minha mãe de criação, que está acamada, para levar meus irmãos de criação para a escola, para tentar manter uma família inteira viva. Ela virou-se para Fernando.
Todos os dias eu venho aqui e sirvo pessoas que gastam em uma noite o que eu ganho em um mês. Ouço comentários, piadas, olhares de desprezo, especialmente do Sr. Castilho. Sua voz não vacilou. Mas eu aguento, porque tenho pessoas dependendo de mim, porque não tenho escolha, porque preciso sobreviver. Uma lágrima escorreu pelo rosto da senhora elegante. O senhor me ofereceu $2.000. Daniela continuou, olhando diretamente para Fernando. Para me humilhar, para provar que eu era ignorante, para se divertir à minha custa na frente dos seus convidados importantes, para me fazer ajoelhar e pedir desculpas se eu falhasse. Ela deu um passo mais perto. Mas o que o senhor não sabia, o que o senhor não conseguiu ver, porque estava ocupado demais, me julgando pela minha aparência e pela minha profissão atual, é que eu já traduzi para pessoas mais importantes que o senhor algum dia será. Já dei palestras em universidades que o senhor provavelmente nem sabe que existem. Já ensinei diplomatas, executivos, professores. O restaurante estava em silêncio absoluto. Dava para ouvir a respiração das pessoas. Trabalhar como garçonete não me faz burra, Sr. Castilho. Não me faz menos capaz. Não me faz menos humana. Só me faz alguém que está lutando. Alguém que a vida derrubou, mas que se levanta todo dia. Daniela respirou fundo. E se tudo que o senhor consegue ver quando olha para mim é alguém que pode ser humilhado por diversão, se o senhor não consegue enxergar a pessoa, a história, o ser humano na minha frente, então o problema não é meu, senhor. É seu. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ninguém se mexia, ninguém respirava. Era como se o restaurante inteiro tivesse sido congelado no tempo. Fernando Castilho estava destruído. Não fisicamente, mas por dentro. Dava para ver nos olhos dele. Na forma como seus ombros caíram, na forma como ele não conseguia mais olhar para Daniela, para John, para ninguém. Ele tinha vindo ao restaurante se sentindo poderoso, o dono da construtora, o homem importante. E agora estava sendo exposto como um tirano mesquinho que se divertia humilhando pessoas vulneráveis. John Mitchell se levantou da cadeira. A expressão no rosto dele não era mais de surpresa ou admiração. Era desprezo puro. Você sabe qual é o seu problema, Fernando? John disse, a voz baixa, mas cortante. Gente como você acha que o valor de uma pessoa está na roupa que ela veste, no carro que ela dirige, no cargo que ela tem. Mas caráter, dignidade, respeito, essas coisas você não consegue comprar. Ele apontou para Daniela. Essa mulher tem mais dessas 3 coisas do que você algum dia vai ter. O executivo de cabelos escuros se levantou também. Concordo completamente com John. O que você fez aqui hoje foi nojento, Fernando. Absolutamente nojento. O terceiro executivo, o asiático, não disse nada, mas se levantou e ficou ao lado dos outros 2. A mensagem era clara. Eles estavam com Daniela, não com Fernando. Fernando olhou ao redor desesperado, procurando por alguém que o apoiasse. Encontrou apenas olhares gelados. Clientes que minutos atrás eram seus pares, agora o encaravam com nojo. As garçonetes o fuzilavam com os olhos. Até Maurício, o gerente que sempre foi tão solícito, tinha uma expressão dura no rosto. Eu não sabia da história dela. Fernando tentou se defender, a voz saindo fraca. Eu só estava brincando. Eu não... Brincando? A voz da senhora elegante cortou o ar. Ela tinha se levantado e agora encarava Fernando com fúria contida. Humilhar alguém publicamente é brincadeira. Um homem de terno em outra mesa balançou a cabeça. Vergonhoso, completamente vergonhoso. John deu um passo à frente. Você fez uma aposta, Fernando. $2.000 se ela conseguisse. Ela não só conseguiu, como provou que é 1000 vezes mais qualificada que você jamais imaginou. Então pague. Fernando pegou a carteira com mãos trêmulas. Tirou as notas. 20 notas de $100. Mas quando foi colocá-las sobre a mesa, Daniela falou. Não. Sua voz era calma, mas firme. O senhor vai me entregar na mão.
e vai pedir desculpas, publicamente, assim como me humilhou publicamente. O rosto de Fernando ficou vermelho. O quê? O senhor me ouviu? Fernando olhou para John, procurando ajuda. Não encontrou. Olhou para os outros executivos. Nada. Olhou para os clientes ao redor. Apenas olhares duros esperando. Ele não tinha saída. Fernando se levantou. Cambaleou até Daniela. E pela primeira vez na vida, em vez de estalar os dedos para chamar uma funcionária, ele caminhou até ela. Estendeu o dinheiro. Daniela não pegou imediatamente. Apenas esperou, a mão estendida. Eu peço desculpas, Fernando murmurou entre dentes. Não ouvi, Daniela disse calmamente. Fernando respirou fundo. As veias do pescoço saltaram. Eu peço desculpas pelo que eu disse e pelo que eu fiz. Daniela pegou o dinheiro. Dobrou as notas com calma. Obrigada, Sr. Castilho. Mas a humilhação de Fernando não tinha terminado. John pegou o guardanapo e o jogou sobre a mesa. Estamos indo embora, Fernando. O quê? Mas a reunião está cancelada. John o interrompeu. Viemos ao Brasil avaliar uma parceria com sua construtora. Depois do que vimos aqui, não há chance, nenhuma. Minha empresa não faz negócios com gente que trata seres humanos assim. Os outros dois executivos assentiram e se levantaram. Fernando ficou branco. Vocês não podem... Isso era um contrato de 50 milhões. Era, John disse friamente. Agora não é mais nada. Ele se virou para Daniela. Senhora Ferreira, foi um prazer reencontrá-la. Pegou um cartão no bolso. Minha empresa está abrindo escritório em São Paulo. Procuramos uma diretora de relações internacionais. Alguém que fale vários idiomas e entenda tanto a cultura brasileira quanto a americana. O salário é R$25 mil mensais, mais benefícios. Estendeu o cartão. Se estiver interessada... Daniela pegou o cartão com mãos que tremiam. R$25 mil, 10 vezes seu salário atual, a chance de voltar. Estou muito interessada, Sr. Mitchell. Me ligue amanhã, 9 da manhã. Os três executivos saíram, deixaram Fernando sozinho, olhando para o negócio milionário que tinha perdido. O restaurante explodiu em aplausos. Fernando jogou dinheiro na mesa e saiu. Saiu menor do que tinha entrado. Destruído. O restaurante ainda vibrava com os aplausos quando Daniela finalmente se permitiu respirar. Realmente respirar. Seus joelhos estavam fracos, suas mãos tremiam. A adrenalina que tinha a mantido firme durante todo o confronto começava a esvair, deixando apenas exaustão. Maurício se aproximou, os olhos vermelhos. Daniela, eu sinto muito. Eu deveria ter intervindo. Deveria ter te defendido, mas eu tive medo de... Está tudo bem, Maurício. Ela o interrompeu gentilmente. Eu entendo. Não está tudo bem. Ele balançou a cabeça. Eu fui covarde e você foi corajosa. Você foi incrível. Ele limpou os olhos. Tire o resto da noite, com pagamento. Você merece. As outras garçonetes se aproximaram. Carla, que trabalhava ali há 3 anos, a abraçou forte. Você é minha heroína, ela sussurrou. Todas nós queríamos fazer isso há muito tempo. Ele humilhava todo mundo. Outra garçonete, Amanda, disse. Mas você foi a única que teve coragem de enfrentá-lo. Clientes começaram a se aproximar. A senhora elegante pegou a mão de Daniela. Você é uma inspiração, querida. Não deixe ninguém nunca te diminuir de novo. Um empresário deixou R$500 de gorjeta. Pelo seu futuro, ele disse sorrindo. Outros seguiram o exemplo. 200 aqui, 300 ali, 100. Em questão de minutos, Daniela tinha mais de R$2 mil em gorjetas extras, além dos $2 mil de Fernando. Ela mal conseguia processar o que estava acontecendo. Maurício a levou para o escritório dele. Ofereceu água. Senta, respira. Daniela sentou e olhou para o cartão de John Mitchell em suas mãos. Era real. Aquilo tinha realmente acontecido. Ela tinha enfrentado Fernando Castilho. Tinha provado seu valor.
E agora tinha uma oportunidade de ouro. 25 mil reais por mês. Ela fez as contas rapidamente na cabeça. Poderia pagar todas as dívidas em 6 meses, dar vida digna para Lúcia, pagar uma escola melhor para Rafael e Júlia, respirar. Finalmente respirar. Você vai aceitar a proposta dele, né? Maurício perguntou. Vou, Daniela respondeu, e pela primeira vez em 3 anos, ela sorriu um sorriso verdadeiro. Claro que vou. Você merece, Daniela. Você sempre mereceu mais do que esse lugar podia oferecer. Ele fez uma pausa. Sabe, eu sempre soube que você era diferente. A forma como você falava, como se portava, mas nunca imaginei. Eu escondi de propósito, ela admitiu. Achei que ninguém contrataria uma doutora para ser garçonete. E eu provavelmente não teria. Maurício riu sem humor. Que idiota eu fui. Daniela ficou mais 20 minutos no escritório, acalmando os nervos. Quando finalmente saiu, o restaurante tinha voltado ao normal. Clientes jantando, conversas baixas, música ambiente, como se nada tivesse acontecido, mas tudo tinha mudado. Ela pegou suas coisas no vestiário, olhou para o uniforme pendurado, pensou em todos os turnos que tinha feito, todas as humilhações que tinha engolido, todo o cansaço, toda a dor, todo o desespero, e pensou que talvez finalmente aquilo estivesse chegando ao fim. O telefone tocou. Era Rafael. Dani, a mãe tá passando mal. Tá com tontura. Acho que a pressão subiu. O coração de Daniela disparou. Já vou para casa. Espera. Ela saiu correndo do restaurante. Pegou um Uber, porque não podia esperar o ônibus. Gastou R$ 40, mas não importava. Tinha dinheiro agora. Chegou em casa em 15 minutos. Lúcia estava pálida, suando frio. Daniela mediu a pressão, 180/100, perigosamente alta. Cadê os remédios? Ela perguntou. Acabaram ontem, Rafael disse envergonhado. Eu ia te falar, mas você estava no trabalho e... Não é sua culpa. Daniela o interrompeu. Pegou a bolsa. Tirou R$ 500 das gorjetas. Vai na farmácia agora. Compra os remédios. Todos que estão na receita. Rafael pegou o dinheiro e saiu correndo. Daniela sentou ao lado de Lúcia, segurando sua mão. A mulher abriu os olhos. Desculpa por dar trabalho, ela murmurou. Você não dá trabalho nenhum, dona Lúcia. Daniela disse gentilmente. Descansa. Rafael já foi buscar os remédios. De onde você tirou dinheiro? Lúcia perguntou. Eu sei que tá tudo apertado. Daniela sorriu. Tive uma noite boa hoje. Uma noite muito boa. Rafael voltou com os remédios. Daniela deu a dose certa para Lúcia. Em meia hora, a pressão começou a baixar. O perigo passou. Júlia saiu do quarto, os olhos inchados de tanto chorar. A mãe vai ficar bem? Vai. Daniela a abraçou. Vai ficar bem. Ela colocou os 2 irmãos para dormir. Preparou um chá para Lúcia. E, finalmente, às 2 da manhã, sentou na cozinha sozinha. Olhou para o cartão de John Mitchell, para o dinheiro sobre a mesa. $2.000 de Fernando. Mais de R$ 2.000 em gorjetas. Pela primeira vez em 3 anos, ela não estava desesperada. Não estava no vermelho. Não estava afogada. Ela tinha esperança. E amanhã, às 9 da manhã, ela ia ligar para John Mitchell e começar uma nova vida. 3 meses depois, Daniela estava em um escritório no 23º andar de um prédio comercial na Avenida Paulista. Vidro do chão ao teto. Vista panorâmica de São Paulo. Sua própria sala com seu nome na porta. Diretora de Relações Internacionais. A ligação para John Mitchell tinha mudado tudo. Ela começou no dia seguinte. Passou por uma semana de treinamento. E desde então tinha coordenado 3 eventos internacionais, negociado contratos com empresas europeias e treinado uma equipe de 5 pessoas. O salário chegava todo dia 25 mil reais que transformaram completamente sua vida. Pagou todas as dívidas em 2 meses.
Alugou uma casa melhor, com 3 quartos, em um bairro seguro. Lúcia tinha um quarto só dela no térreo. Rafael e Júlia tinham seus próprios espaços. Os remédios de Lúcia nunca mais faltaram. A saúde dela melhorou tanto que ela já conseguia caminhar sozinha pela casa. Rafael tinha passado no vestibular para engenharia. Júlia estava tirando notas excelentes. Daniela tinha voltado a ser quem sempre foi, mas diferente, mais forte, mais sábia. Eram 6 da tarde de uma sexta quando ela saiu do escritório. Estava cansada, mas era um cansaço bom, de quem trabalhou com propósito, de quem fez diferença. Ela foi jantar em um restaurante novo no Itaim. Nada muito caro, mas bonito. Confortável. Estava olhando o cardápio quando ouviu uma voz conhecida. Daniela! Ela levantou os olhos. E lá estava Fernando Castilho. Ele estava diferente, mais magro, olheiras profundas. O terno não estava tão impecável quanto antes. Parecia 10 anos mais velho. Senhor Castilho, ela disse, educada, mas fria. Eu... posso falar com você? Só um minuto? Daniela pensou em recusar. Mas algo na expressão dele, uma humildade genuína que ela nunca tinha visto antes, a fez acenar para a cadeira vazia. Fernando sentou. Ficou em silêncio por um momento. Eu perdi tudo, ele disse finalmente. O contrato com os americanos era só o começo. A notícia do que eu fiz se espalhou. Outros clientes cancelaram contratos. Investidores se afastaram. Minha construtora está falindo. Ele olhou para as próprias mãos. Minha esposa pediu divórcio. Disse que não conseguia mais me respeitar depois que soube como eu tratava as pessoas. Daniela não disse nada. Apenas escutou. Eu vim aqui para pedir desculpas. Fernando continuou. De verdade. Não porque alguém está me obrigando ou porque tem gente assistindo, mas porque eu preciso. Eu fui cruel com você. Fui cruel com muitas pessoas e estou pagando por isso. Ele levantou os olhos e havia lágrimas ali. Você tinha razão. O problema nunca foi você. Sempre fui eu. Daniela respirou fundo. Parte dela queria sentir satisfação vendo ele destruído, mas tudo que sentiu foi pena. Obrigada pelas desculpas, ela disse calmamente. Eu aceito. Fernando pareceu surpreso. Aceita? Sim, porque segurar raiva só me machucaria. Você já está pagando pelas suas escolhas. Não preciso adicionar nada a isso. Ela fez uma pausa. Mas espero que você aprenda, que você mude, que você trate as próximas pessoas no seu caminho com respeito. Fernando assentiu, limpando os olhos. Vou tentar. Prometo que vou tentar. Ele se levantou. Obrigado por me ouvir e parabéns. Ouvi dizer que você está muito bem. Estou. Daniela sorriu. Estou muito bem. Fernando saiu. E Daniela ficou ali, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Paz. Ela jantou sozinha, saboreando cada garfada. Pensou na jornada, na dor, na luta, na queda e na subida. Pensou em como a vida tinha uma forma estranha de nos testar, de nos quebrar para nos reconstruir mais fortes. No caminho para casa, ela passou em frente ao Bellini d'Oro. Parou por um momento. Olhou para as janelas iluminadas, para os clientes elegantes lá dentro, e sorriu. Aquele lugar tinha sido seu inferno por 6 meses, mas também tinha sido onde ela reencontrou sua força, onde provou para si mesma que nada, nem ninguém, poderia tirar quem ela realmente era. Chegou em casa às 9. Lúcia estava na sala assistindo televisão com cor no rosto. Rafael estudava no quarto. Júlia desenhava na mesa da cozinha. Chegou Dani! Júlia gritou, correndo para abraçá-la. Daniela abraçou a irmã forte, olhou ao redor da casa, ouviu as risadas, sentiu o amor e percebeu que tinha vencido. Não porque humilhou Fernando de volta, não porque ficou rica, mas porque manteve sua dignidade quando tudo tentava tirá-la. Porque levantou quando a vida a derrubou. Porque nunca deixou as circunstâncias definirem seu valor. Ela era Daniela Ferreira, doutora, tradutora, professora. Garçonete, irmã,
filha, lutadora, e ninguém nunca mais ia fazer ela esquecer disso. A vida vai tentar te calar, e o mundo vai achar bonito te ver em silêncio. Mas respeito não é favor, é direito. Se essa história te tocou, deixa o joinha para mostrar que ainda existe quem acredita em dignidade. Escreve aqui nos comentários, respeito é o mínimo, ou conta sua própria história aqui pra gente. E se curte histórias de justiça e superação, se inscreve no canal. Aqui, a gente prova que humildade nunca foi sinônimo de fraqueza.